Alô, pessoal! Estamos em mais um episódio do Pod Ana Paula. E hoje eu tenho um prazer de receber uma pessoa aqui, que ela é filha amada, ela é esposa, ela é mãe, ela é terapeuta, ela é estudante, ela é curiosa sobre as coisas do corpo, da alma, do espírito. Estamos aqui com eu mesma. Sim, gente, eu achei importante fazer esse vídeo hoje sozinha, para dar mais ou menos uma introdução sobre esse mês que nós estamos entrando agora, que é o quê? O Outubro Rosa. E só que eu quero trazer umas camadas, assim, a respeito de emoções, corpo, fé, um olhar integral sobre a saúde da mulher. Eu tenho muitos dados, então eu vou ter que usar um esboço aqui, vou lendo, conversando com vocês, tá? Vai ser um videozinho rápido, porque eu achei muito importante falar sobre isso, dar uma introdução sobre isso, porque a nossa próxima convidada, ela é uma pessoa que passou por esse processo. Então, seria talvez estranho na minha mente, né, só chegar e trazer a pessoa. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados, informações que são importantes a respeito do Outubro Rosa, né? Como a gente já sabe, acredito que você já deve ter visto aí muitas capas de perfis, fotos de perfis a respeito do Outubro Rosa, ou com aquele símbolozinho do rosa, né? Que é sobre a campanha do Outubro Rosa. Então, ela conscientiza sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Mas eu acho que ela não invalida também a importância do diagnóstico precoce sobre, né, todos os outros cânceres que afetam as mulheres. Então, hoje a gente vai conversar sobre prevenção, saúde emocional, espiritual, e eu quero unir aqui com vocês a fé, a ciência, mostrar como o cuidado integral da mulher faz diferença, né? Então, vamos lá. O câncer de mama, ele é um tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Recentemente, eu perdi a minha avó por um câncer também. Foi um câncer que começou nos ovários. De acordo com os médicos que eu conversei e com as coisas que eu pesquisei, por conta da idade, né, que ela estava, que já era 74 anos. Quando ela descobriu, ela tinha 73. Seria impossível detectar esse câncer pela questão da minha avó já não ter mais o ciclo menstrual, né? Ela teve, eu esqueci o nome agora, não peguei esse dado, mas ela teve um câncer que só é possível detectar com o processo ali de menstruação, né? Do ciclo menstrual, no caso. Como não houve alteração, porque ela já não menstruava mais, aquilo ficou quieto por muito tempo. Então, quando ela chegou a procurar ajuda, esse câncer já tinha chego em parte do intestino, já tinha chego em partes do estômago. Então, ele já estava muito avançado, né? Ou seja, não foi possível fazer um diagnóstico precoce. Então, a partir disso, existem coisas que a gente não vai conseguir entender. Deus não precisa nos explicar e a gente só precisa aceitar, né? Então, vamos lá. O câncer de mama, né, como eu falei, ele é um dos tipos mais comuns no Brasil, mas a boa notícia é que quando ele é diagnosticado cedo, as chances de cura chegam a 95%. No Brasil, o Ministério da Saúde ele recomenda a mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos. Então, é necessário que as mulheres, a partir dos 40 anos, comecem já a fazer suas mamografias, né? Eu não sei vocês, eu faço exames de rotina todos os anos. Esse ano, inclusive, eu já fiz em fevereiro. E faço o preventivo e já é feito, né, um exame de toque nas mamas também. Mas muitos cânceres não aparecem também no toque, né? Eles vão aparecer somente numa mamografia. Então, às vezes, né, se a pessoa já tem pessoas na família que tiveram câncer, estão sentindo algo de diferente no seio também, na mama, é importante averiguar, é importante investigar, porque assim como pode não ser nada, né, pode ser também ser algo que, se não visto precocemente, pode vir a ser algo muito pior quando descobrir, né, e pode não dar tempo também. Então é importante, eu costumo falar aqui não, eu costumo falar para meus pacientes, para as minhas pacientes,
que a gente precisa ser médico de nós mesmos, né? E isso eu não estou falando a respeito da automedicação, da autoanálise, né, física, principalmente para as pessoas que não têm informação a respeito disso. Não estou falando de chat GPT também, mas estou falando aqui de a gente observar o nosso corpo. Nós estamos vivendo numa era de muita correria, numa era de muita pressa para tudo, e a gente está perdendo o foco no nosso corpo, estamos perdendo a atenção no nosso corpo, perdendo a consciência corporal, né? Muitas vezes a gente esquece de ver coisinhas pequenas, como pode ser, né, em caso de câncer de pele, uma pinta, né, que pode estar ali se agravando e a gente não perceber por conta de quê? Por conta da pressa, por conta da correria, né? Então, a gente precisa trazer de volta esse olhar para nós, né? Porque o mundo corporativo e tudo mais nos leva, né? A sociedade está indo para esse caminho, mas nós, como os filhos de Deus, a gente precisa cuidar do templo, né, do Espírito Santo, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu e nos observar também, não negligenciar aquilo que Deus nos deu. Então vamos lá. E se você tem um histórico familiar, né, como eu falei pra vocês, de mãe, irmã ou filha que já tiveram câncer de mama, é importante procurar um médico ainda mais cedo, às vezes por volta dos 35 anos, para acompanhamento personalizado, né? Muitas vezes, se você que é mais nova e percebe alguma coisa diferente na sua mama também, falar com algum profissional dessa área, tentar marcar uma mamografia, né, para ver a respeito, porque a gente precisa se prevenir. Né? Tem coisas que a gente enxerga, mas a gente acha que é bobeira, ou fala para alguém e acha que é bobeira. Eu prefiro muito mais ter certeza das coisas. Então, pode me chamar de neurótica, mas eu prefiro ir ao médico, observar uma mamografia, né, saber a respeito, fazer perguntas, não ter medo das perguntas. Quem sabe você ser nervosa na hora das consultas, escrever o que está sentindo, perceber talvez a aparência da mama ou algo diferente no seu corpo que vem acontecendo e apresentar para o médico isso, tá bom? Então, outro ponto importante existem fatores que aumentam o risco para câncer de mama e outros, né, que também nos ajudam a nos proteger, né? Como eu falei, a gente pode prevenir muitas coisas, né? E isso muitas vezes vai depender do nosso ambiente, da nossa mente, do nosso físico também. Então, quais são os principais fatores de risco, né? É o histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, é uma menstruação muito cedo ou uma menopausa tardia, é uma obesidade, principalmente após a menopausa, ou obesidade também durante a vida, porque isso também não anula, um consumo excessivo de álcool e tabagismo, sedentarismo também. Agora, fatores de proteção, né? Como evitar, vamos dizer assim. Manter um peso adequado, alimentação rica em frutas, verduras, legumes e fibras, né? Que é o básico que a gente precisa começar a fazer e fazer por amor ao nosso corpo, não somente pelas nossas vontades. Porque pela nossa vontade, gente, uma natureza caída dessa, ela quer somente prazer. Quer somente aquilo que é gostoso, aquilo que é palatável. E a pessoa madura, ela entende que ela precisa comer aquilo que faz bem, aquilo que alimenta, né? Estamos também numa era de todo mundo querer emagrecer, é um emagrecimento, assim, generalizado, de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, a gente precisa também ter consciência que antes de pensar em calorias, a gente precisa pensar em nutrição, a gente precisa pensar em cuidado com o nosso corpo, em trabalhar em nutrir o nosso corpo, não só em pensar em calorias, em gorduras, isso, aquilo outro. Existem muitas gorduras que fazem bem, né? Como diz lá, Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente também precisa pensar dessa forma, mas vamos pensar, né, da forma correta, com o foco correto. Fazer exercício para estética é bom. A gente, né? Nós somos mulheres, somos vaidosas, nós queremos isso, mas o principal também é treinar para aumentar a nossa carga muscular, né? E trazer essa força física para o nosso corpo, para que ele aguente essas circunstâncias que acontecem com a gente. Aqui entra o que eu mais quero conversar com vocês agora, né? Que as nossas emoções, elas também influenciam no nosso corpo. Então, a gente falou de físico aqui, falamos de coisas importantes, mas o estresse, a ansiedade, as mágoas acumuladas, tudo isso mexe com os nossos... Eu tô falando tudo errado.
É que eu tô sozinha aqui, gente. É porque eu tô sozinha. Porque quando eu tô com alguém, eu também falo errado. Enfim, tudo isso mexe com os nossos hormônios, enfraquece a nossa imunidade e nos deixa mais vulneráveis. Mas não significa que ficar triste causa câncer. Tá? A gente precisa entender o propósito das nossas emoções. A tristeza, ela vem para nos mostrar que existe alguma coisa de errado, que há algo de errado que a gente precisa resolver. Né? Que muitas vezes a gente não, como eu falei, por conta da correria, por conta das situações, a gente... não vou pensar nisso agora. Mas já é um peso na sua mente, é uma energia a menos no seu corpo, né? Então, a gente precisa pensar que o estado emocional, ele tem um impacto direto no sistema imunológico e no nosso equilíbrio do corpo. Mas não é uma simples tristeza que vai causar um câncer, né? Por outro lado, quando a gente cultiva a paz interior, a esperança, a fé, procura bons ambientes, está com pessoas que a gente gosta, faz coisas que a gente gosta, busca ter disciplina no corpo, na alma, no espírito, o corpo ele também vai responder melhor a um tratamento ou a prevenção. Então, a Bíblia sempre fala, né? Traga à sua mente aquilo que lhe dá esperança. Lá em Jeremias também fala a respeito de os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de paz, pensamentos de bem, né? Então, ou seja, Deus está nos dando aqui, né, através da sua palavra, alguns limites. Isso não quer dizer que você vai pensar positivo o tempo inteiro, né? Eu sei que existe aí uma positividade tóxica, mas a gente precisa entender que momentos de tristeza, momentos de dificuldade, de raiva, tudo isso vai ser passageiro. Mas no ponto principal, a gente precisa ter um equilíbrio dessas coisas. A gente precisa buscar um equilíbrio nessas coisas, que muitas vezes a gente vai buscar na Bíblia, né? Fortalecendo o nosso espiritual. Muitas vezes a gente vai buscar, que também é importante, equilíbrio emocional através de terapias, através de, muitas vezes, de medicamentos. A gente vai buscar isso. E fortalecendo o nosso físico também, através de exercício, nutrição, algumas suplementações também que são necessárias. Então, a gente precisa pensar num todo, né? Num todo da nossa vida. Não só uma face específica, mas todas as faces que nos compõem. A gente não pode pensar num único fator, porque a nossa vida não é um único fator, nós somos um todo. Então, seria negligente da nossa parte enxergar apenas algumas áreas da nossa vida e não enxergar ela por inteiro. A Bíblia nos lembra o seguinte: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Isso significa que cuidar do nosso corpo é um ato espiritual. A gente precisa cuidar do nosso corpo, amar o corpo que Deus nos deu, amar essa realidade que vai estar com a gente, que está com a gente, né, do começo da vida até o fim da vida. Precisamos amar aquilo que temos. Eu sei que exercício físico, alimentação também contribui para nós modelarmos aquilo que temos. Mas antes disso, um corpo saudável agrada ao Espírito Santo. Um corpo saudável agrada a Deus. Deus percebe o nosso amor pelo nosso corpo e por aquilo que Ele nos deu. Né? E o corpo também, ele vai, não é só alegramos a Deus, né? Mas o nosso corpo, a nossa energia, a nossa alegria, a nossa, como é que diz o nome da palavra? A nossa disposição para fazer as coisas estarão ali. Agora, quando a gente faz somente aquilo que dá vontade, não tem uma disciplina, não tem força de vontade, não tem uma mentalidade emocional um pouco mais forte para levantar um pouquinho de peso, né, para fazer talvez o exercício antes de ir trabalhar ou antes de dormir, né, vai ficando complicado. E o corpo ele tem uma regra: use-o ou perca-o. Nós temos só 2 caminhos, né? Assim como para várias coisas, às vezes só tem 2 caminhos mesmo. E Jesus sempre cuidou do ser humano por inteiro, de forma física, emocional e espiritual. Físico, emocional e espiritual. E mais, guardar rancor é veneno para nossa alma. E muitas vezes também para o nosso corpo. Às vezes a gente olha assim, mas é só emocionalmente.
Sabe a depressão e a ansiedade? Ela é emocionalmente também. Mas ela acontece aonde? No corpo. Ela nos dá sinais aonde? No corpo. O perdão e a confiança em Deus, elas trazem leveza e trazem saúde para a nossa vida. E até para uma pessoa que já está passando por esse processo de câncer, a palavra de Deus, ela vai trazer consolo, ela vai trazer uma alegria, ela vai trazer paz, ela vai trazer descanso, ela vai trazer um respaldo, né? Então, a gente precisa enxergar de todas essas formas. Então, nesse Outubro Rosa, meninas, mulheres, senhoras, faça os seus exames de prevenção da idade certa. Não negligencie o seu corpo, não negligencie aquilo que Deus te deu. Não negligencie se você está vendo isso em alguém, está vendo algum tipo de comportamento diferente também. Estamos falando de Outubro Rosa, mas a gente veio também do Setembro Amarelo. Nós não podemos andar sós, nós não podemos andar sozinhas, precisamos andar em grupo, porque quando uma está fraca, a outra vai lá e levanta. Precisamos de grupos de apoio. E não estou dizendo só a respeito do câncer, eu sei que existem grupos de apoio aqui na nossa cidade, principalmente, mas eu digo grupos de apoio mesmo emocional, um grupo de apoio físico, um grupo de apoio espiritual. Não podemos andar sozinhas. Sozinhas nós somos... eu sei que com Deus, sozinhas, nós somos maioria, mas com Deus e várias mulheres, nós somos um exército. E ninguém pode contra um exército que tem Deus como capitão, que tem Deus como comandante. Então, nós precisamos andar juntas. É propósito de Deus que nós andamos em unidade, para que assim a gente possa ajudar umas às outras, prestar atenção na saúde corporal daquela pessoa. Porque quando a gente começa a andar mais junto, a gente começa a ter mais intimidade. Então, as conversas, elas se aprofundam. As questões físicas não são só sentidas, mas elas são avaliadas pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, é bom que nós venhamos a andar juntas, não andem sozinhas. Não permita que a sua mente, feridas de inferioridade, feridas de rejeição, feridas de abandono, que elas venham fazer com que você se abandone, você se rejeite antes de ser rejeitado pelos outros. E se a sua mente sendo mais forte que você. Por isso a importância da palavra, por isso a importância da gente encher a nossa mente da palavra, encher o nosso coração da palavra. Porque a palavra não quer, o Espírito Santo não quer que nós venhamos andar sozinhas, quer que nós venhamos andar juntas, em unidade, porque um cordão de três dobras é difícil se quebrar. É difícil se rasgar, é difícil. Tem flexibilidade? Tem. Mas é mais difícil. Nós precisamos andar juntas. Tem os seus grupos de práticas alimentares, de hábitos saudáveis, de leituras. Pratique, né, hábitos saudáveis no teu corpo, na tua mente. Esteja em ambientes que te elevem. Esteja com pessoas que te façam bem. Limite pessoas que te façam mal. Se limite também, né? Afinal de contas, a gente hoje tem possibilidade de comprar muitas coisas, de fazer muitas coisas. Temos um poder de compra um pouco mais fácil, mais tranquilo. Então, muitas vezes a gente pode estar escolhendo errado. A gente escolhe errado. Então, precisamos nos limitar também, né? Precisamos trabalhar a nossa mente, trabalhar as nossas vontades, trabalhar as nossas recompensas para que não sejam só em comida, para que não sejam só em álcool, para que não seja só em vícios, mas que sejam em coisas que nos façam bem, né? Que nos alinhem, principalmente a vontade de Deus, que a vontade de Deus venha a ser superior à nossa. Cuide das suas emoções, porque elas vão influenciar diretamente na sua saúde. Cuide daquilo que você come, porque tudo aquilo que você come vira química dentro de você. Tudo aquilo que você come contribui com as suas emoções. Tudo aquilo que você come contribui com os seus transtornos também. Com as agitações, com a ansiedade, com a depressão. Tudo isso contribui. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo de dentro para fora. Também, porque isso é importante. Precisamos cuidar do nosso corpo num todo, não só uma camada, como eu falei para vocês, não só uma área, mas cuidar de todas as áreas. Alimente a sua fé, porque o Senhor, Ele é socorro bem presente em toda a situação.
O Senhor é socorro bem presente em toda situação. Então nós precisamos ter esse suporte do Senhor, ter esse suporte eterno, mas ter esse suporte também aqui na terra. Tem amigas que caminhem na palavra, que te encham de fé, que te encham de esperança, que sejam mulheres que orem por você, que caminhem com você, que não tenha medo das suas circunstâncias, mas que pegue na sua mão e passe por situações junto com você. Talvez não seja fisicamente, mas emocionalmente, mas que seja espiritualmente. Seja essa pessoa também, porque às vezes que você que está aqui me ouvindo, não vai ser a pessoa que vai passar, mas vai ser a pessoa que vai acompanhar alguém nesse processo. Então se fortaleça, cuide da sua saúde, porque quando a gente está vivendo um propósito com alguém, quando a gente está vivendo um processo com alguém, também é difícil, é desgastante, porque você vê alguém que você ama perdendo a força, perdendo o equilíbrio, perdendo a vida dia após dia. Eu sei que é difícil, eu sei que é desgastante, eu sei que é avassalador para qualquer pessoa. Então, cuide de você também, não se deixe para trás, cuide da sua saúde, esteja pronto para ser suporte e preparado para ser suporte. Né? No meio do caminho, chore também se quiser chorar, porque, como eu falei, não é uma tristeza que vai causar um câncer, né? Não é uma simples situação que vai causar. Existem vários fatores que envolvem num diagnóstico de câncer. Mas a gente precisa cuidar de cada área da nossa vida. Precisamos olhar para nós como peritos de nós mesmos, né? Querendo ou não, mas eu não sei o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente só está omitindo da gente mesmo, procrastinando da gente mesmo o que é certo e o que é errado. E para quem está em tratamento, eu quero deixar uma mensagem aqui. Você não está sozinha. Você não está sozinha. O Senhor está com você nesse momento. Se você se sente sozinha, se sente abandonada, eu quero que você chame a atenção do Senhor. Fale com o Senhor. Não tenha medo. Não se sinta como se não pudesse chamar a atenção do Senhor. Ao invés de pedir oração para outras pessoas, peça também, mas você fale com o Senhor. Fale com o Senhor nesse momento, porque só você sabe o que você está passando. Né? Existem vales, existem situações que a gente não consegue imaginar como a pessoa está se sentindo, a gente não consegue imaginar como a pessoa está. Somente a pessoa sabe, porque somente ela está passando por aquilo. Existem vales que as pessoas vão passar com você, mas não vai ser a mesma sensação que você está sentindo, a mesma visão que você está tendo. Então não tenha medo. Fale com Deus, converse com Deus, peça ajuda, peça paz, peça descanso, peça restabelecimento, peça força. Porque muitas vezes sozinhas nós não vamos conseguir. Não iremos conseguir. A ciência, ela tem avançado, há pessoas que te apoiam. E há um Deus que nunca abandona. Deus não nos abandona. Deus não abandona quem está passando junto com a pessoa um processo e não abandona quem está passando pelo processo. O Senhor está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então, cuidar das emoções também é uma prevenção, tá? Um corpo saudável, ele começa com o coração em paz. Nós precisamos estar em paz. Buscar, nos limitar pela nossa paz. Limitar, às vezes, os outros também pela nossa paz. Limitar a nossa vontade pela nossa paz. Às vezes é uma vontade emocional, às vezes é a raiva, às vezes é a falta de perdão, às vezes é uma questão física, né? Que a gente não sabe. É a questão de se alimentar errado. Às vezes é uma questão genética, né? Não tem como a gente brigar com a nossa genética. Nós somos o que somos porque nós precisamos de muitas pessoas para chegar até aqui. Então, tudo acontece por um propósito. Eu vou encerrar aqui. Eu agradeço por cada um que assistiu esse episódio do Pod na Paula. Se esse episódio ele te abençoou, eu peço que você compartilhe com alguém, a espalhar essa mensagem, a trazer esse consolo para alguém, ou trazer essa informação para alguém.
Isso aqui foi uma introdução, mais ou menos, sobre o Outubro Rosa, de como ele funciona, algumas informações, mas eu tenho certeza que os próximos episódios vão te abençoar ainda mais. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.